na sexta aula. Nessa aula nós vamos ver uma aplicação da fermentação, que é a conservação dos alimentos, ok? Então vamos lá. Então nessa aula eu vou abordar a contaminação de alimentos, os processos de fermentação para conservar os nutrientes e estender a validade dos alimentos, um controle de processo através da alteração da condição de fermentação, alguns exemplos de fermentação e os benefícios que vão ser comentados durante a aula, ok? Então lembrando lá que cada aula nós vamos abordar de uma forma diferente a fermentação. Nesse caso aqui nós estamos observando a fermentação pela perspectiva do alimento. E nesse caso eu tenho que entender o que pode acontecer quando um micro-organismo está presente no alimento. Então, primeira coisa que pode acontecer é uma respiração, onde ele vai utilizar o oxigênio para fazer a decomposição desse alimento. Para ele crescer no alimento, ele vai usar o oxigênio. Ou ele pode fermentar, quando ele usa parcelas parciais. E daí ele vai ter que ter um aceptor final de elétrons, que geralmente é um ácido carboxílico ou álcool, ok? Então vamos lá, fermentação dos alimentos. Processo que utiliza micro-organismo selecionado capaz de modificar textura, sabor e aroma dos alimentos. Também conserva e promove alguns nutrientes, ok? Hoje muito se discute uma alimentação saudável com a inclusão dos alimentos fermentados, pela presença do ácido lático. O ácido lático tem uma característica bem interessante, que ele elimina bactérias patogênicas no TGI. Então, até mesmo para tratamento de feridas, é utilizado muitas vezes soluções de ácido lático, para eliminar essas bactérias que estão gerando o dano, ok? Mas lembrando que tudo isso é um processo bioquímico e eles têm lá uma fonte de carbono, eles têm as condições, eles vão crescendo e fermentando. O que nós precisamos entender é como controlar essa fermentação para ter o produto de interesse. Então, quando você contamina, por exemplo, uma série de grãos e quer obter uma cerveja, não é tão simples. Você tem que controlar diversas condições, incluir limitadores de crescimento de outros micro-organismos, como o lúpulo, e fazer em tempos bem determinados, porque senão você não vai ter cerveja, você vai ter lá um fermentado qualquer, às vezes muito alcoólico, muito azedo, sem características ideais para uma bebida, ok? Conservação e propriedades nutricionais. Quando a gente fala em conservação, o que é a ideia de conservação? É você estender o prazo de viabilidade do consumo desse alimento, preservando as características físico-químicas e organolépticas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o leite, ele tem uma validade de 3 a 4 dias. Após o quarto dia, ele já começa a perder propriedades nutricionais por alterações físico-químicas e também organolépticas. Ele pode azedar. Se ele for fermentado em iogurte, ele vai durar de 10 a 15 dias. Se ele for fermentado num queijo, o queijo fresco dura 120 dias. E os queijos que passam por um processo de maturação, uma fermentação, eles são indefinidos. Então, por exemplo, na Itália, eles comem lá diversos queijos que muitas vezes ficam esquecidos nas caves e são retirados especificamente para degustar lá um queijo de 120, 130 anos. Imagina. Frutas e legumes têm uma validade de 7 a 15 dias. Se eu fermentar, eu posso fazer uma compota, por exemplo, passa de 5 anos. No caso da uva, quando eu faço um fermentado de uva, que é o vinho, tem validade indefinida. Recentemente, na costa da França, eles descobriram um navio afundado com diversas cânforas de vinho. E as pessoas se candidataram para experimentar o vinho. Existia um risco muito grande, porém, diz que o vinho foi delicioso. Era muito bom, estava extremamente conservado. Mostra que a validade dele é indefinida mesmo. Beleza? Vamos falar um pouquinho de contaminação e fermentação. Contaminação, processo natural dos alimentos
que devido à exposição do ambiente ou armazenamento, leva a uma degradação físico-química e nutricional, porque há um micro-organismo envolvido. Todo alimento tem micro-organismo? Todo alimento. Por isso que quando você envia alimentos para áreas hospitalares de risco, você precisa esterilizar esse alimento. Mesmo que você não faça grandes manipulações, o próprio desenvolvimento do alimento carrega alguns micro-organismos, exceto aqueles industrializados. Então, quando você tem lá frutas, verduras, carnes, sempre vai ter uma contaminação. E a fermentação é um processo controlado que você visa fazer uma degradação específica, você visa fazer uma transformação dos alimentos que inclusive evita o crescimento de micro-organismos contaminantes, ok? Então lá, tem alguns micro-organismos contaminantes muito presentes em laticínios, como Streptococcus e o Leuconostoc. Eles já estão presentes. Streptococcus, se for cremoses, beleza. Mas se for um Streptococcus SP geral, não é interessante. E o Leuconostoc ele vai fazer a fermentação, então é interessante. Produtos vegetais também vêm o Leuconostoc e o Lactobacillus associado. Muitas vezes pode ser uma contaminação, se você quer consumir esses produtos in natura, ou ele se torna um agente fermentador, se você der as condições ideais. Pode haver nos produtos cárneos, principalmente, contaminação com enterobactérias. Por isso, o cuidado da carne deve ser muito bem acondicionado em temperaturas baixas e deve ser bem cozida para o consumo, porque deve haver contaminação. Se você não consegue conservar a carne dessa forma, uma das formas é você fermentar ela. Nós vamos ver lá com o salame como é feito, ok? Fermentação, processo controlado. Eu tenho que escolher muito bem os meus micro-organismos, eu tenho que saber qual que é a característica do meu substrato e fazer a temperatura e também fazer o ajuste de pH. Agora vamos falar sério. Será que a nossa avó sabia fazer o ajuste de pH, ajustar a temperatura e conhecia todos os substratos presentes em um rabanete na hora de fazer uma conserva? Ou então na hora de fazer um chucrute? Essas questões elas são muito culturais, então você já desenvolveu métodos suficientemente robustos para conservar os alimentos dessa forma. E nós estamos tentando aprimorar esse conhecimento para a área industrial para evitar que nós tenhamos que usar conservantes inorgânicos ou então conservantes que possam causar algum tipo de intoxicação no ser humano, não só para nós, mas também para a nossa microbiota intestinal, ok? Lembrando que os micro-organismos, quando eles atuam no alimento, eles têm que deixar esse alimento próprio ainda ao consumo. Não pode haver uma deterioração descontrolada que leve à inviabilidade do alimento. Os exemplos da fermentação são conservação de queijos, como salame, picles. Todos eles eu tenho um ajuste muito específico para poder consumir o alimento depois. Como é realizado o controle da fermentação? Bom, as formas que a literatura traz são basicamente 5. Eu tenho a disponibilidade da fonte de energia, então eu tenho que controlar essa fonte de energia, como que eu vou fazer, se eu vou moer, se eu vou acrescentar alguma coisa, se eu vou simplesmente homogeneizar. O valor do pH que eu posso ajustar para evitar o crescimento de alguns outros micro-organismos não interessantes. Posso ajustar o teor de sal, que vai me regular a atividade de água. Posso ver a disponibilidade de oxigênio e também a temperatura. Então, eu coloquei aqui para vocês um gráfico mostrando a variação do pH, então os pHs e as concentrações de sódio nos alimentos. E a temperatura, eu trouxe o pão, mostrando que você precisa assar o pão para parar o processo de fermentação.
e assim você ter o alimento na condição que você quer. Fonte de energia. Lembrando que os micro-organismos sempre vão fermentar primeiro carboidratos, porque é muito mais fácil, depois eles vão fermentar proteínas e por último as gorduras. No caso das gorduras e lipídios, nós temos que tomar o seguinte cuidado. A degradação química das gorduras pode haver saponificação. Então, se você não tem um controle muito bem feito da tua matéria-prima, possa haver a saponificação ou criar aquele ranço. É muito comum quando você vai fazer alguns salames, alguns embutidos, você tem que ou adicionar ou retirar a gordura para que não tenha essa característica de ranço. pH. A maioria dos alimentos eles têm um pH ácido, então é inferior a 7. E eles têm um período de conservação que pode alterar esse pH. Então pode ficando mais básico e isso favorece o crescimento de alguns micro-organismos. Ok? Então frutas, de um modo geral, eu tenho pH entre 3 e 4,5. Quanto mais verdes as frutas, mais ácidas elas estão. Hortaliças, pH entre 4,6 e 6,5. Tem uma variação ali. pH do leite. Muita gente acha que o pH do leite é 8. O pH do leite é 8 depois que ele está homogeneizado. Leite fresco ele fica próximo de 6,5. pH da carne, 5,3 a 5,7. Isso é ter um bom controle para nós sabermos quando começamos a fazer a fermentação. Ok? E para que controlar o pH? Para evitar que você tenha outros micro-organismos oportunistas e faça a deterioração desse micro-organismo. Também para dar a condição necessária para aquele micro-organismo que você tem interesse que fermente. Geralmente esse controle é feito por acidificação, incluindo vinagre. Outras formas é você usar do próprio ácido do alimento para fazer a conservação, para fazer a acidificação. Raramente se usa o processo de basificação, porque o processo que aumenta o pH acima de 7, ele favorece o crescimento de bolores. E toda vez que você tem bolores, você pode ter ali bolores no ambiente que vão gerar substâncias tóxicas. Então, muitas vezes não é interessante você utilizar esse processo. O oxigênio é outra maneira de você controlar. Então, por exemplo, para fazer uma cerveja de qualidade, dos aspectos é você controlar a presença de oxigênio, fazendo tensões de oxigênio no meio. Se você tensiona da maneira correta, você vai ter uma boa cerveja. Se você deixa escapes, você deixa oxigenar, ou a tua vidraria não permite uma oxigenação adequada, você acaba tendo um processo fermentativo alterado que não gera o sabor. Então, o segredo de fazer uma boa cerveja é você realizar uma boa fermentação, principalmente em relação à presença de oxigênio. Um exemplo que pode acontecer quando você tem pequenas quantidades de oxigênio no início da fermentação é favorecer algumas fermentação por bactérias, principalmente alguns lactobacilos que já estão presentes no mosto. E isso que vem do malte. E isso vai gerar um sabor ruim à cerveja, ok? Outra característica do oxigênio, se você não controla muito bem a disponibilidade, pode haver alterações de pH, alterações de atividade de água e facilmente você tem a formação de bolores, porque os bolores eles estão dispostos no ambiente, às vezes até já contaminando o alimento, mas em pequena concentração. Se você deixa esse alimento exposto ao oxigênio, uma umidade e geralmente no escuro, você tem um crescimento muito rápido desses bolores, ok? Algumas características de processos fermentativos exigem a incubação em temperaturas constantes.
O ideal é que você ajuste essa temperatura e mantenha ela do começo ao fim do processo fermentativo. Então eu coloquei lá, quando você tem umas leveduras, pode ser de 26 a 32 graus Celsius. Não só, então se você pegar uma cerveja Lager, por exemplo, você vai ter lá uma concentração de leveduras que exige uma temperatura de 14 graus Celsius para que haja a fermentação correta da cerveja. Outras cervejas você deixa um pouco mais alto, deixa elas entre 20 e 25. Os vinhos, dependendo da característica de vinho que você deseje, você pode deixar a temperaturas entre 10 e 15 graus, e em alguns casos você deixa a temperatura entre 20 e 25 graus. Por exemplo, na formação dos espumantes, o ideal é ter 22 graus como temperatura constante, para alguns tipos de espumante. Para outros tipos, você já tem uma necessidade de manter ele abaixo de 15 graus. Por isso que essas caves são estruturas de pedra ou são cavernas utilizadas na Europa, muitas vezes, elas têm essa característica de manter a umidade e a temperatura, ok? Bactérias acéticas você vai ter uma temperatura mais alta, e as bactérias láticas, que é a temperatura mais alta, entre 42 e 45 graus Celsius. Então, muitas vezes, você precisa aumentar a temperatura lá para fazer a fermentação dos queijos, ok? Um outro ponto de fermentação importante para alimento é a concentração de sal. Se você põe pouco sal, você pode favorecer a presença de alguns micro-organismos indesejáveis, principalmente patogênicos, como estafilococcus. Então, se você aumenta a concentração de sal, você elimina diversas espécies. Só que você limita também aquelas espécies que possam fermentar. Por exemplo, nós vamos ver fermentações de peixes ensilados. Você tem que ter uma concentração de sal muito ajustada para que não passe muito de 7%, evitando que cresçam alguns micro-organismos, e não fique abaixo de 5%, porque tem esse Vibrio fischeri, que é um micro-organismo presente na água, que contamina principalmente os pescados, e vai gerar deterioração mais rápida. Então o peixe muitas vezes deteriora porque o Vibrio fischeri já está lá nas guelras, trabalhando e fazendo a deterioração dele. Outra forma de você também cuidar bem do pescado é sempre lavar as guelras e colocar eles no gelo para evitar o crescimento do Vibrio fischeri. Se na falta de gelo, você pode colocar uma quantidade muito grande de sal, como no bacalhau, onde você tem 25% de sal, evitando que a atividade de água passe de 60%, de 0,6, ok? Esse processo aqui de inclusão é também utilizado no charque, no bacon. Acho que esses dois são os mais evidentes, como exemplo, charque e bacon, ok? Vamos lá para a fermentação por pediococcus, um exemplo, salame, então falando dos benefícios, né? Uma carne que ia vencer em alguns dias, por exemplo, até 10 dias você tem a carne viável para consumo, mesmo ela refrigerada. No salame você vai ter isso aí para 2 anos. Só que você precisa controlar essa fermentação. A fermentação é feita por pediococcus, não pode ser em temperaturas superiores a 20 graus Celsius, o ideal é baixo. O pH deve ser controlado, então na hora de fazer a massa do salame, isso deve ser ajustado. E a quantidade de sal para manter uma atividade de água abaixo de 0,88. Aqueles salames que são mal feitos, muitas vezes que tem uma atividade de água um pouco mais alta, eles começam a ganhar essa camada branca, que é de ou levedura, ou o próprio pediococcus, ou então os bolores que estão crescendo aqui, só que de forma inespecífica. Isso aqui pode deixar ranço
porque esses bolores interferem no processo. O que é ideal fazer? Preparar as condições única e exclusivamente para o pediococcus. Tem alguns casos de alguns tipos de salame específico onde você utiliza um salame já fermentado para começar a fermentação do outro salame, ok? E o último exemplo que eu dou para vocês aqui de benefício são o caso das azeitonas. Por que trouxe tanto benefício? Uma azeitona em fruta, dificilmente você consegue consumir ela. Ela é dura, ela é muito ácida e não tem um sabor bom. E também uma propriedade nutricional relativa. Quando você fermenta ela, ela ganha muitas calorias. Tanto que as azeitonas muitas vezes são consideradas as inimigas de processo de emagrecimento. Então vai fazer um regime alimentar, não deve comer azeitona. Porque uma azeitona tem em torno de 80 calorias. Ela é bem calórica se comparada a outros tipos de alimento. Por que isso? Porque ela foi fermentada, ela passou por um processo de fermentação onde ele deu um benefício de liberar alguns nutrientes presentes na polpa da azeitona. Como que é feita essa fermentação? Com as bactérias que crescem ao redor da fruta mesmo, a Leuconostoc e Lactobacillus, em temperaturas em torno de 25 graus Celsius, com pH de 3,5 a 5,5. Para manter esse pH, muitas vezes é adicionado vinho ou então o ácido acético. E a atividade de água fica um pouquinho mais alta que do salame, 0,93. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar sobre conservação era isso. Depois nós vamos fazer algumas discussões na aula. Obrigado, tchau, tchau.